Amém, Senhor. Esta é a nossa oração nesta manhã. Ó Senhor, precisamos do Teu governo, precisamos, ó Senhor, da Tua presença, da Tua palavra. Nós invocamos nessa manhã aqui o Teu nome, Senhor. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que pelo sangue do Cordeiro que foi derramado, Senhor, o qual é totalmente capaz e suficiente, que nesta manhã o Senhor receba os louvores do Teu povo, que nesta manhã, Senhor, todos os movimentos aqui, Senhor, em cada coração, possa ser a expressão desse Espírito Santo de Deus que nós acabamos de cantar, Senhor. Que esse Espírito Santo nos mova, nos conduza no Seu precioso ministério de nos conduzir a pessoa, a vida, a obra do Senhor mesmo, amado Senhor Jesus, para a honra e para a glória do Teu nome. Em Teu nome, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Pedir para os irmãos abrirem o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Pela graça e misericórdia do nosso Senhor, com temor e tremor nos nossos corações, que nós possamos tocar nessa passagem que aqui nós vamos tomar, na visão da glória de Cristo. É um texto, uma expressão, é uma passagem bastante conhecida por todos nós, mas eu creio que o Senhor, pelo Seu Santo Espírito, há de renovar nos nossos corações essa palavra e nos trazer uma palavra rema aqui, uma palavra viva aqui, para que no final esse Cristo que está aqui glorificado seja adorado no nosso meio para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, vamos tomar aqui a partir do primeiro versículo, Mateus capítulo 17. Essa também é uma passagem que nós temos em Marcos, lá no capítulo 9, em Lucas também, no capítulo 9, e é muito importante, interessante quando a gente coloca juntas essas passagens, e no decorrer do compartilhar eu vou citar uma ou outra palavra do outro evangelista. Então diz assim, a partir do verso 1: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés, Elias, falando com ele, e Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz, e a própria experiência humana também confirma, que fundamentalmente, são dois os ataques dos inimigos contra o povo e contra a igreja de Deus. O primeiro ataque, a primeira expressão, começa lá em Gênesis no capítulo 3, é o ataque à palavra de Deus. E quando nós olhamos aqui para Deus falando, Deus diz assim: Cristo é o meu Filho amado. Então, os irmãos podem ter a plena convicção que esse será o ataque na pessoa, na vida, na obra, na sublimidade, na centralidade de Cristo.
E o segundo ataque, amados irmãos, e como temos que cuidar com esses dois. Mas o segundo é o ataque na presença de Deus. Até porque aqui nós temos uma denúncia contra o próprio coração humano. O irmão do passado disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E aqui nós vemos Pedro com o coração dividido. Quando ele vê que estava ali naquela cena, aliás, irmãos, um detalhe aqui para os irmãos sublinharem, ali não é uma aparição, ali é uma visão. E há uma diferença, porque Moisés e Elias, eles já haviam morrido, né? O corpo de Moisés foi pelejado, né? Não foi encontrado, mas, diz a epístola de Judas, né? Elias foi levado aos céus. Então, não há comunicação entre vivos e mortos. Então, o que eles têm aqui é uma visão. E quando Pedro se expressa, ele denuncia que no coração dele há mais do que Jesus. Há também os profetas, né, representado por Elias. Há também a lei no seu coração, representado ali por Moisés. Então, o coração dividido. Assim é o nosso coração. E por isso, irmãos, que nós lemos no último versículo, eu não sei se os irmãos perceberam, mas disse assim, versículo 8 que nós lemos. Quando eles ergueram os olhos, eles não viram mais ninguém, só a Jesus. Olha que texto maravilhoso, que nós poderíamos tomá-lo e meditar durante toda a nossa semana. Essa palavra que ninguém também pode ser traduzida por nada. Quer dizer que eles não viram, quando eles foram erguidos ali, eles não viram nada e não viram mais ninguém, senão a Jesus. E aqui é o culminar da expressão, da visão, da transfiguração de Cristo. Da divindade, da deidade de Cristo. Não vemos mais nada, irmãos. Exceto essa pessoa bendita, gloriosa. Porque Moisés e Elias, irmãos, eles passaram. Já foi o tempo deles. Agora, quando a carta aos Hebreus é aberta para nós, diz que, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, nesses últimos dias agora nos fala através do Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas. E em Cristo reside toda a plenitude. Então, Ele é a centralidade da palavra. Então, irmãos, que não vejamos mais ninguém, que vejamos somente a Ele. Então, que a gente possa contemplar essa exposição maravilhosa do Cristo glorificado, a visão da glória de Cristo que nós acabamos de ler. Ó, irmãos, a necessidade tão profunda de nós abrirmos os olhos para tudo, mas termos os olhos fechados para tudo que é o Senhor, mas termos os olhos fechados para as outras coisas. Assim como Paulo, lá no caminho de Damasco, ele teve a visão gloriosa de Cristo e ele ficou cego. Ele deixou de ver as outras coisas, mas ele viu a glória de Cristo. Então, irmãos, que nós possamos nos atentar a tudo aquilo que nós temos ouvido, porque é uma luta constante contra a palavra de Deus e contra a presença de Deus. Eles não viram mais ninguém, somente viram a Jesus. E essa passagem aqui, sem dúvida nenhuma, assim como outras, assim como o batismo, por exemplo, essa passagem é um momento alto, sublime no ministério do Senhor. Eu citei o batismo mesmo, né, lá em Mateus no capítulo 3, e é interessante que a voz do Senhor, a voz de Deus, como nós acabamos de ler aqui, ela aparece 3 vezes na palavra de Deus. E lá no batismo foi a primeira vez. Então lá também foi um momento muito alto do ministério do Senhor, da vida do Senhor. Lá ele inicia então o seu serviço ministerial. A voz de Deus, lá em Mateus no capítulo 3, disse: este é o meu filho amado. Ele diz assim: quem tenho todo o meu prazer. E aqui ele acrescenta uma outra palavra: escutai-o. Né? Por isso que é a luta contra a palavra. Então aqui nós temos essa outra expressão: ouvir, ouça ao Senhor. Um outro momento que a gente pode destacar assim como sublime no ministério do Senhor é o próprio Mateus capítulo 4, a tentação no deserto. A palavra do Senhor diz que o Senhor ele foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. E nós conhecemos ali a passagem, aquelas tentações que houve na vida do nosso Senhor,
Mas o detalhe é que o nosso Senhor em tudo foi tentado, porém sem pecado. É santo, santo, santo. Nós podemos dizer essa expressão santo, 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 que ela é destinada a Deus. Porque o nosso Jesus, ele se revela aqui dessa maneira. Sem dúvida nenhuma, outro episódio glorioso no Getsemane. E podemos assim colocar, assim, de uma maneira mais geral, a própria paixão do Senhor. Né? Chamada paixão, aquele período que compreende da última ceia até a morte do Senhor. Né? Passando por prisão, passando por julgamento, condenação, açoites, humilhação e cruz. Né? Então, irmãos, uma face da glória de Deus, a gente está vendo aqui uma face da glória de Deus, que é Cristo mesmo glorificado, se apresentando aqui como transfigurado. Ou seja, quando os discípulos olhavam para isso, certamente eles eram remetidos lá para o Sinai, porque eles viam no Sinai a glória de Deus naquele alto monte. E aqui, o ápice da glória de Deus, do ministério terreno de Cristo, sem dúvida nenhuma, foi a cruz. Esse é o aspecto da glória terrena do nosso Senhor. Então, irmãos, a cruz, a morte, o Senhor Jesus disse assim em João, no capítulo 12, no verso 23, ele diz assim: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então, o que ele estava querendo dizer ali? Que a cruz estava próxima. E é interessante que foi justamente nesta passagem também, que uma vez mais, o Senhor Jesus, ele fala com o Pai, ele ora ao Pai, ele diz: Pai, glorifica o teu Filho. Aí vem uma voz do céu, na segunda vez, e diz assim: já o tenho glorificado. Então todos ouvem aquela voz, um testemunho aquela voz. Porque, irmãos, a glorificação de Cristo na cruz não foi uma derrota. Cristo na cruz não foi um acidente, um desastre que aconteceu. A manifestação da cruz de Cristo é a manifestação da glória de Deus para a salvação de todo perdido. Então louvado seja Deus, irmãos, porque nós podemos olhar hoje, nesta manhã, para esses elementos aqui, comemorar a morte do Senhor até que Ele volte. A morte dEle. Tendo Ele como o nosso tudo, que nós não vejamos nada, exceto o nosso Senhor. Porque Ele disse: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E Ele continua dizendo que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. No entanto, irmãos, para os discípulos, a cruz era um sinal era algo inconcebível. A cruz para os discípulos não era algo concebível. Tanto que um capítulo anterior aqui, no Mateus 16, vocês veem Pedro repreendendo o Senhor, no verso 22, porque o Senhor havia predito que ele iria para a morte, que ele iria para a cruz. Então ele foi repreendido por Pedro. Então para eles, sofrer, ir para a cruz, a morte não era algo concebível, era algo inconcebível. Agora, ter um Messias glorificado, como nós vemos aqui nessa cena, que maravilha, que bênção. E realmente é, irmãos. E realmente é. Por quê? Porque o Senhor disse que ninguém toma a sua vida, Ele voluntariamente a daria. O Senhor disse, a respeito ainda da sua morte, a palavra do Senhor nos mostra que manifestava, isso está lá no Evangelho de Lucas, dentro do contexto dessa mesma passagem, um pouco mais à frente, no capítulo 9 de Lucas, disse que ele manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Porque Lucas explica para nós o motivo dessa reunião aqui entre o Senhor, entre Moisés e entre Elias. E o motivo da reunião, o motivo dessa visão, era uma discussão a respeito do destino do Senhor. Lucas vai dizer que eles estavam falando da partida do Senhor, da saída do Senhor da vida para a morte. Era isso que eles falavam. Era esse assunto que foi tratado. Mas o Senhor disse: ninguém toma a minha vida, eu dou voluntariamente. E aquela expressão que eu disse para os irmãos, que no semblante
que no semblante do Senhor se olhava e se via uma intrépida resolução de ir para Jerusalém, irmãos, aquilo fala de uma expressão corporal. Eles olhavam para ele e falavam assim, ele vai para Jerusalém e ele vai morrer em Jerusalém. Tinha uma aparência, porque, irmãos, a transfiguração fala de algo interno. Ou seja, ele foi transfigurado, é algo de dentro para fora. É mais ou menos a promessa que nós temos também por causa do Senhor. Que receberemos um corpo glorificado semelhante ao dele. Mas isso é algo de dentro para fora. Assim como a vida divina do Senhor, claro que não é o nosso caso, a vida divina do Senhor foi de fora para dentro. Agora, quando eles olhavam para Cristo, eles olhavam o semblante dele e viam uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. Eles olhavam o semblante dele, toda a expressão corporal dele, os movimentos dele, e eles diziam, ele vai para Jerusalém. Lucas deixa isso relatado. Mas, irmãos, e a prisão? E o julgamento? E a condenação? E os açoites? E a humilhação? E a cruz? Ah, irmãos, o que o Senhor olhava é para a ressurreição e a glorificação, e para o fruto do seu penoso trabalho. Era isso. E para a vontade do Pai. Ele disse, Pai, faça a tua vontade, não a minha. No Getsemane nós vemos isso. O Senhor chega a ponto de suar gotas de sangue. Mas o que ele tinha em visto era lá na frente. A sua ressurreição em glória, em vida. Irmãos, aquele foi o domingo da vitória, porque Jesus ressuscitou. Ele não ficou preso pela morte, ele ressuscitou. E é por isso que nós podemos comemorar esse Cristo glorioso. Cristo cheio de glória. Como nós lemos aqui, porque, irmãos, quando você olha essa expressão desde o Antigo Testamento, a expressão glória, ela é muito difícil de ser traduzida, mas quando você pega os textos relativos, sempre fala de majestade, sempre fala de honra, sempre fala da presença de Deus, sempre fala de um peso, de uma vida espiritual profunda, e sempre fala de um resplendor de glória. É isso que fala quando nós trazemos a expressão glória. Então não tem como definir, mas algumas palavras nos ajudam a compreender. Por exemplo, nós vimos aqui que uma nuvem os cobria. E assim era também lá no tabernáculo. A expressão glória lá no tabernáculo do Antigo Testamento era uma nuvem que cobria. Aquilo é representação da glória de Deus. Mas, irmãos, vamos falar um pouco mais aqui sobre essas passagens que nós vimos, porque de fato é esse momento alto do ministério do nosso Senhor. Qual é o propósito, então? Já dissemos aqui. O propósito do que nós vimos aqui é, sem dúvida, mostrar a presença de Deus. É mostrar a divindade de Cristo. A presença do Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. Marcos, quando fala dessa transfiguração, Marcos, quando relata essa visão, ele diz assim, que as vestes do Senhor resplandeceram sobremodo. As suas vestes ficaram cheias de brancura. Quando Lucas fala a respeito da transfiguração, ele diz que a aparência do seu rosto transfigurou-se. E que as vestes do Senhor resplandeceram. E Mateus, então, o texto que nós lemos, diz que foi transfigurado. E o rosto do Senhor resplandecia como o sol. E isso, sem dúvida nenhuma, essa expressão, resplandecia como o sol, eu sei que vem à mente de muitos irmãos, lá em Apocalipse, porque de fato aqui nós temos uma antecipação daquela visão gloriosa de João lá no livro de Apocalipse. E não só o livro de Apocalipse é o livro da consumação, mas quando fala, a partir do capítulo 20 de Apocalipse, já está falando da Nova Jerusalém. A cidade celestial, onde nós não estaremos, nós seremos. Também não compreendo. Se eu tivesse como compreender, eu explicaria para os irmãos. Mas não é uma cidade que nós estaremos, é uma cidade que nós seremos. E diz a respeito dessa glória de Deus, que a cidade, a lâmpada dela é o Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, versículo 23. A cidade celestial não precisa de sol. Sabe por quê? Porque a lâmpada dela é o Cordeiro. A cidade celestial não precisa de sol, nem precisa da lua de noite. Não precisa, irmãos, porque a glória de Deus a iluminou. Então, nessa manhã, nós podemos ter um antigozo dessa glória na eternidade.
Quando continua lendo, você sai do capítulo 21, vai para o 22, é uma sequência ali, diz que o Senhor vai brilhar sobre cada um dos seus. Quando nós estaremos, muito mais, quando nós seremos a cidade e seremos então, teremos o brilho da glória do Cordeiro de Deus. Porque, irmãos, vocês viram aqui, e não é o destaque, não é o enfoque do nosso compartilhar, falar de Moisés e de Elias. Mas os irmãos precisam ver algo a respeito desses dois aqui. Já disse para os irmãos que representa os profetas, representa a lei, né? Nós sabemos disso. Sabemos que Moisés ele representa o Pentateuco, que sempre nos mostra a expiação, ou seja, o caráter de Cristo, que apontava para a morte de Cristo. No que concerne aos profetas, representado então por Elias, porque Cristo, ele é o cumprimento profético. Se nós lermos, por exemplo, Isaías capítulo 52, capítulo 53, Cristo é o cumprimento profético. Cristo é aquela expiação lá do Pentateuco, representado aqui por Moisés. Mas, irmãos, tem duas cenas peculiares. Eu queria falar para os irmãos um pouco mais por que esses dois estão aqui. Porque ambos, tanto Moisés como Elias, buscaram alcançar a visão da glória de Deus. Eu vou só citar as passagens e os irmãos, eu sei que conhecem muito bem. Eles não puderam ver a face de Deus, mas eles buscaram a glória de Deus. Por exemplo, Moisés. O Senhor disse que passaria a sua glória diante de Moisés. Né? Por quê? Porque ele orou. Ele fez uma oração. Rogo-te que me mostres a tua glória. Essa foi a oração de Moisés. E aí o Senhor disse que passaria a sua glória diante dele, mas ele não poderia ver a sua face, porque ninguém pode ver a face de Deus e continuar vivo. E então, o Senhor colocou Moisés em uma fenda da penha, né? Colocou Moisés em uma fenda da rocha, e cobriu com a sua mão, e a glória do Senhor passou diante de Moisés, e Moisés viu o Senhor pelas costas. Ele não poderia ver o Senhor pela sua face. Da mesma maneira, Elias, também aquela cena muito conhecida. E essa cena nos fala da necessidade, talvez, eu diria, de Elias, do desejo, quem sabe, ou melhor dizendo, do chamado de Elias para ver a manifestação de Deus. Então, ali diz que o profeta Elias, ele tendo recebido uma informação que ele seria perseguido para a morte, ele fugiu para o deserto, e ele se escondeu numa caverna, e lá naquela caverna, lá na sua depressão, lá na sua escuridão, veio a palavra do Senhor para ele. E disse assim: sai da caverna e vai para o monte. Ouçam isso, irmãos. Enquanto Moisés orou pedindo a Deus, mostra-me a tua face, e o Senhor passa então de costa para ele. E Elias estava ali, com medo. Jezabel mandou perseguir Elias e disse: amanhã você não vai estar vivo mais, pode ter certeza. Ele se escondeu, aí o Senhor disse para Elias, sai, vai para um outro monte, esse monte Horebe, né? E ali você vai ver a minha manifestação. E aí, irmãos, diz que o Senhor passou então num vento forte, bem furioso mesmo, um vento muito grande, que foi derrubando ali coisas, as árvores, mas o Senhor não estava no vento. Olha isso. E Elias estava ali contemplando tudo aquilo. E aí a palavra de Deus diz que também houve um grande terremoto. Mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois o fogo, onde diz que o Senhor também não estava no fogo. E logo em seguida, os irmãos conhecem a passagem lá de 1 Reis, no capítulo 19, diz que veio um cicio. Né? Essa é a expressão que está ali, né? Como que um som, uma voz tranquila, suave, uma voz delicada. E aí, sabe o que aconteceu, irmãos? Naquela manifestação gloriosa, diz que Elias cobriu o seu rosto. Mas agora eles estão diante de Cristo. Agora eles estão diante de Jesus. Agora Moisés e Elias podem ver a face de Cristo. Porque o Senhor é longânimo para todos os que o buscam. O Senhor não retarda, irmãos, a sua promessa. Irmãos,
Ainda que a gente tenha a promessa do Senhor por tardia, Ele não a retarda. Então, nessa manhã, nós também podemos contemplar a face do Senhor, como nós já temos cantado aqui. E ver, ter a visão, a manifestação da vida, da glória e da pessoa do nosso Senhor. Moisés e Elias estavam ali falando com ele agora, frente a frente, porque Deus resplandeceu nos nossos corações a iluminação do conhecimento de Deus na face de Cristo. Quem vê a mim, vê ao Pai. Os irmãos entendem? Os irmãos veem que grande honra e que grande glória nós temos nessa manhã de podermos ver a própria vida, a presença e a pessoa do nosso Senhor? É claro, irmãos, no verso 6, os irmãos leram aqui que os discípulos ouviram isso, caíram, ouvindo toda essa expressão, ouvindo a voz de Deus vinda do céu, este é meu filho amado, ouviu, eles caíram aterrorizados. Outra palavra diz, eles caíram com medo, estavam temerosos, porque tudo deve cair ante a presença do Senhor. Tudo deve cair ante a voz do Senhor. Tudo deve se apagar ante a vida do nosso Senhor. Então, irmãos, que essa glória possa se manifestar no nosso meio. Que nós possamos dar toda a legalidade para como nós cantamos aqui. Espírito de Deus inunda o nosso ser. É claro que há também o nosso lado aqui. Enchei-vos do Espírito. Então que a gente possa não só, irmãos, esperar esse enchimento do Espírito Santo, como Ele tem feito desde o dia que Ele nos salvou, mas também nos encher da majestade, do resplendor, da honra, da glória, do peso da pessoa e da presença de Cristo que está aqui nessa manhã. A ninguém viram, diz o verso 8, senão o Verbo, senão o Filho eterno de Deus. Tudo mais precisa se apagar, irmãos. Nenhuma das nossas experiências tem valor se Cristo não for presente. E ficaram só com Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus tudo se caia, tudo se apague, tudo se esmaeça, todo joelho se dobre, daqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua, a começar aqui pela nossa, nesta manhã, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Te bendizemos.